segundo a Câmara Brasileira do Livro, um livro que vende mais de 10 mil exemplares é considerado um best-seller. Mas não é muito, né, Maurício? Não é muito. Um país igual o Brasil? Mas de acordo com o editor, é mais fácil sumir com um cadáver do que com 10 mil livros do depósito, viu? O cara é livreiro, ama livros e é um dos maiores embaixadores e amantes de leitura que eu conheço. Eu tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje Maurício Geraldo. Tudo bem? Tudo certinho, mano. Obrigado pelo convite. Que prazer. Eu fico preocupado quando eu converso com alguém que vende livro, que eu sempre acho que eu sou... Tem uma mitinga do demônio aqui no programa, desculpa. Que eu sempre fico preocupado que eu acho que eu sou ignorante. Tem isso, o cara que lê muito? Não. É porque ninguém consegue saber tudo de tudo, né? Então a gente sempre sabe um pouco de alguma coisa ou sabe bastante de algo muito específico. Tá, e um livreiro... Mas ninguém sabe tudo de tudo. Um livreiro é a mesma coisa que um bibliotecário ou não? Não tem nada a ver? Uma coisa, outra coisa? Eu acho que eles são profissionais complementares, porque ao bibliotecário cabe o cuidado com o acervo bibliográfico, ou seja, ele cuida dos livros, que é o mesmo produto de comercialização do livreiro. O livreiro comercializa os livros que o bibliotecário cuida, então somos companheiros, né? Tá, Maurício, nos últimos anos o que a gente escuta é que livro no Brasil vai acabar, né? Que ninguém mais quer livro, todo mundo vai para o digital. E eu confesso para você que eu já tentei ler no mundo digital e eu não consigo me adaptar. Isso é uma realidade? É um processo irreversível essa passagem do físico para o e-book. Tá? Isso aí não tem o que fazer. As crianças de hoje têm facilidade. Os nossos netos, os nossos bisnetos vão nascer já com uma telinha na frente do rosto. Então esse é um processo que não tem volta. Tá? Nossa geração continua a usar o papel, mas cada vez menos o papel vai ser usado. Isso não tem retorno. Mas o cheirinho do livro novo é inconfundível, né? Perfeito. Mas vamos lembrar do vinil. Quem gosta de ouvir uma boa música no vinil, né? Existe o vinil? Existe, mas o público que consome o vinil, ele é muito pequeno, o que não permite que você tenha muitas lojas de vinil. A tendência do livro é a mesma, que você não tenha tanta amplitude para você continuar a ter tantas livrarias como tinha antigamente. Mas eu imagino que o cara que ame livros, eu tenho alguns amigos que são realmente apaixonados, a coisa que eles mais se encantam é quando eles entram numa livraria. Sem dúvida. Sabe, o tempo que eles perdem olhando um livro, procurando um livro, eles criam rituais ali dentro. Tem isso, né? Tem para a nossa geração. Mas eu conheço pessoas da nossa idade que já são leitores de e-books, já estão totalmente virtualizados, vamos chamar assim, e que convivem com isso muito bem. Então, é uma tendência. Como é que você vai explicar para uma criança de 3 anos de idade o que é um vinil hoje? Né? É complicado. A gente pegava o bolachão, colocava... Então você imagina daqui a 20 anos explicar para uma criança como era entrar numa livraria com milhares e milhares de livros. Mas as livrarias... Isso vai cada vez mais encolhendo. As livrarias vão acabar como as locadoras de vídeo? Houve um congresso em São Paulo sobre mídia digital alguns anos atrás e veio um americano para cá dar uma palestra. Ele já vive há mais de 10 anos 100% digital. E ele descreveu 2 cenários possíveis para o livro. O primeiro é que o livro vai se tornar um produto tão caro, o livro físico, que ele vai ter cada vez mais o consumo reduzido. Esse é o pior cenário para o livro possível. E o segundo cenário, que é o que eu mais acredito, é que vai haver uma coexistência entre essas duas mídias, que o e-book vai persistir tanto quanto o livro. Agora, que o processo do e-book é irreversível, isso não há dúvida alguma. É digital, é fácil, é rápido, é mais barato. Você pode vender e-book por R$1, se você quiser, né? Poxa, eu pego um livro e quero saber sobre determinada coisa daquele livro. Ele pode ter um índice remissivo para você procurar lá, na página 15 e tal. Agora imagina o mesmo processo sendo feito num celular em que você digita lá e ele já vai direto na palavra-chave procurada. Quer dizer, o recurso da tecnologia pode ajudar muito o leitor. Mas, uma coisa muito importante, a tecnologia não nos trouxe novos leitores. O nosso problema no Brasil, que você citou como um país que não lê, sempre foi o leitor e não a leitura. Mas o Brasil realmente é um país que não lê? Ou isso é falácia? Não, isso é verdade. Nos índices que apontam
número de livrarias per capita, o número de livros publicados per capita, todos os índices que são ligados à literatura, nós, se não somos os últimos, somos lá antepenúltimos. Né? O que o brasileiro mais gosta de ler? Poxa vida. Vai lá, pelos teus números. Olha, o livro infantil é o segmento que qualquer livraria, qualquer feira de livros que você vai procurar, você vai notar que metade da feira é infantil. Aqueles de ilustração, desenho e leitura infantil, historinha? Desde o livro para o bebê até o livro para o adolescente, para o jovem. Esse aí é um circuito que ocupa 50% de qualquer espaço. Depois já começa a segmentar, né? Você que gosta de autoajuda, gosta de livros espíritas, gosta de romance, gosta de suspense policial, aí já começa a segmentar. Quais são os livros mais vendidos? Você tem uma lista assim, eles estão sempre em primeiro lugar? Olha, existem os long sellers, né? O que é o best-seller? É o que mais vende. O que é o long-seller? O best-seller o Pequeno Príncipe. Tá, o best-seller. Quantos mil livros tem que ser para ser best-seller? Poxa, segundo... Tem alguma... Tem. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, o livro que vende mais de 10 mil exemplares é considerado um best-seller. Mas não é muito, né, Maurício? Não é muito. Um país igual o Brasil? Mas de acordo com o editor, é mais fácil sumir com um cadáver do que com 10 mil livros do depósito, viu? Tem isso também. As tiragens estão cada vez menores. Tá? Quando a gente fala em long seller, por exemplo, você vai publicar O Pequeno Príncipe, que eu citei. Você agora virou uma obra de domínio público. Qualquer editora pode fazer. Pode fazer a sua? Pode fazer. Como José de Alencar, Machado de Assis, são obras já de domínio público, né? Se você pegasse o Pequeno Príncipe, você vai fazer uma tiragem, você não vai fazer 2 mil, 3 mil exemplares, você já faz logo 10 mil, porque sabe que é um produto que tem um bom giro. Esse é o famoso long seller, né? A gente fala do Pequeno Príncipe há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, falamos hoje e vamos falar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. Ele está sempre vendendo. Tem uma lista de livros obrigatórios, ou você vai falar, olha, você tem que ler esses livros na sua vida? Poxa, existe mais de uma lista, né? Como toda lista, ela é muito peculiar de quem produz a lista. Por exemplo, eu tenho meu gênero que eu gosto de literatura, então na minha lista vão estar destacados mais aqueles livros. Apesar de eu procurar ser o mais eclético possível, eu vou acabar indicando o que eu mais gosto. Agora sem dúvida, tem livros que são que vão estar em qualquer lista, e normalmente O Pequeno Príncipe é um deles. A Game of Thrones, que virou uma febre. Sim. Foi um livro muito vendido? Demais. Demais? Demais. E é uma obra inacabada. Porque o projeto são 7 livros e tem só 5 publicados. Então, mesmo todos que assistiram ao seriado na TV e que viram o final, ainda estão loucos para saber qual é a diferença que vai ter entre os livros e o filme, né? Então, eu tenho certeza que se hoje sair o volume 6, posso montar um stand de um livro só de uma feira. Eu compro 2 mil exemplares do volume 6 e fico sentado em cima deles lá. Vai ser o único livro que eu vou vender durante a feira inteira e vai ser bom. Tá, e essa relação do filme e do livro, você já se decepcionou muito com alguns filmes? Nossa, demais. Nossa, demais. Um caso recente, Caixa de Pássaros, Bird Box. Famoso, Netflix. Uma pessoa chegava na minha loja, no meu estande, e dizia assim, você tem um bom livro de suspense para me indicar? Eu pegava Caixa de Pássaros, indicava para a pessoa levava para casa, e se eu pudesse conversar com ela depois, ela diria, baita livro, maravilhoso. Caixa de Pássaros, Bird Box, o filme, ele é fiel ao livro, sim, mas ele deixa do lado... Por que eu dizia que era impossível fazer Caixa de Pássaros? Porque é um filme onde as pessoas andam vendadas. Se você fosse mostrar de dentro para fora, seria uma escuridão total. Se você fosse mostrar de fora para dentro, você perderia a graça, porque você saberia que do lado da pessoa tinha uma árvore, tinha um carro, e aconteceu exatamente isso no filme. O filme, ele é bom, mas o filme não chega aos pés do livro. Ele não dá medo, o filme, né? Poxa. Ele não chega a dar medo, né? Ele é agoniante, mas ele não dá medo. Aquela ansiedade de andar vendado, o livro te passa que você fica o tempo inteiro arrepiado. E o filme não consegue fazer isso. Sabe qual é um livro que eu achei perturbador? Ensaio sobre a Cegueira. Saramago. Eu achei o filme bom, mas também não tão significativo. Você tem que ler muitos livros, cara. Mas o livro, ele tem uma vantagem. Ele permite que você imagine.
Sim. Tá? E o cinema, ele não tem essa vantagem. As pessoas, ler é mais complicado, é mais difícil que assistir a um filme. Por isso que as pessoas investem 1h30, 2 horas para ver um filme, mas não investem às vezes 10, 12 horas para ler o livro do filme. Elas não têm hábito, não têm tempo, por N motivos. Mas quando você pega lá, vamos pegar o Crepúsculo, tá? Poxa, eu sempre disse que aquele vampiro do Crepúsculo era muito mais bonito que aquele ator que fosse fazer. Se eu fosse ler o Crepúsculo depois de assistir o filme, todos os personagens sairiam a cara dos atores, das atrizes. E isso a imaginação não vai adiante. Mas isso é normal, né? Depois que sai um filme, eles relançam um livro, né? Com as caras, os trejeitos, aí eles adaptam, né? A capa né? Muda muito. Que pouca gente sabe, mas a maioria dos filmes, os roteiros são baseados em livros. Por isso é que o livro é anterior ao filme. Ah, mas por que saiu? Não, é porque o cinema deveria, entre aspas, ajudar o livro a vender. Então sai uma edição nova do Caixa de Pássaros, mas escrito Bird Box com a Sandra Bullock na capa. Pronto. Quer dizer, você o cinema tentando ajudar o livro. Sabe um filme que eu acredito que você vai concordar comigo, que eu não gostei muito da adaptação, foi Código da Vinci. Tá. Mas a cena inicial do Código da Vinci parecia que eu estava lendo o livro. Certo. Eles correndo no corredor, sabe assim, eles conseguiram captar exatamente aquilo que você estava lendo no livro. É um filme que eu gosto bastante. Código da Vinci, para mim, é o exemplo de uma história que fica muito melhor lida do que assistida na TV. Se você lê o livro e assistiu ao filme, você entendeu o filme. Você não lê o livro e assistiu o filme, você pensa que entendeu o filme. Tá? A história é muito melhor contada no livro, porque você consegue pegar 100%. O filme ele é tão rápido que tem coisas que acontecem em segundos que o livro demorou páginas para descrever. E você não consegue degustar aquilo lá. Então as pessoas, já conheço porque eu vi o filme. Não, você não conhece o Código da Vinci se você não leu o Código da Vinci. Mas ainda vende o Código da Vinci? Pouco. Não é mais a febre que foi. O que acontece com esses grandes autores de best-seller? Ele lança um livro novo, todos os demais vendem também. Com resquícios, com números menores, né? Mas assim que sair um livro novo, volta a vender todos os demais do autor. Nesse caso do Código da Vinci, isso não é perigoso para o autor? Porque ele lançou um livro que foi tão grande e ele tem a responsabilidade de lançar um próximo que seja tão bom quanto. E às vezes não é, né, Maurício? Bom, mas eu acho que o Dan Brown, ele é o exemplo típico de um autor que usa sempre a mesma técnica nos livros dele. A fórmula é igual, né? A fórmula é igual. As coisas acontecem muito rapidamente, normalmente é 24 horas do começo ao fim do filme. Ele termina um capítulo te deixando louco para continuar o segundo, parece que é um noveleiro, né? Cenas dos próximos capítulos, ele te deixa. Então, e ele usa essa didática em todos os livros dele. E todos são maravilhosos. Qual é a função dos livros do Dan Brown? É divertir. Tá? Ele é uma ótima diversão. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje no programa Humanos, ele que é um livreiro há mais de 30 anos, Maurício Geraldo. Fica comigo que eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos e eu tenho certeza que você está curtindo essa entrevista. Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? Vai, Maurício. Vamos colocar para o pessoal? Poxa vida. E agora? Eu lia mais. Eu li uma média de um livro por semana. Você lia um livro por semana? Um livro por semana. Agora eu leio um livro a cada 10, 12 dias. Tá? Eu tenho necessidade de ler muitas coisas, entre elas mensagens de celular, você lê tudo? Tudo. E eu sou obrigado a ler as resenhas também dos livros. Então, por exemplo, eu recebo 10 lançamentos. Eu preciso saber o que cada um deles fala. Pelo menos um pouquinho, você tem que entender. Eu não preciso ler os 10 livros, mas eu preciso saber que aquele lá ele é um suspense policial, aquele lá é um livro de autoajuda, aquele lá é um livro de psicologia. Então, eu preciso, porque quando você vai à loja e vai pedir um livro, eu preciso saber do que se trata. Eu acho que você sofre um pouquinho do que os meus amigos que trabalhavam em locadora sofriam. Né? Chegava tanto filme, o cara tinha que ver, porque o cara tinha que dizer, pô, esse é pra você. E tem aquele livro que você já sabe que o humano vai gostar? Ah, com certeza. Na hora, sim ou não? Na hora que você recepciona, esse aqui... Com certeza. O humano vai gostar. Isso acontecia com certeza nas locadoras também. Existem as pessoas que são aficionadas por autores
Então, por exemplo, chegou um livro novo do Dan Brown, que a gente citou há pouco aqui. Eu sei que eu tenho lá meia dúzia de pessoas que eu posso ligar, ó, chegou o livro novo do Dan Brown, a pessoa vai lá. Eu sei daquela pessoa que gosta de ficção policial, que gosta de suspense. Eu tenho professores universitários que lecionam em determinadas matérias, que quando chega um livro de botânica, eu sei para quem que eu devo avisar. Então, é exatamente cada um na sua área. Tá, e no caso você vendendo livro, você tem sofrido com essa queda nas feiras que você faz? Sem dúvida. É inevitável. Eu vendia muito mais livros há 5 anos atrás do que eu vendo hoje. E como é que funciona a montagem de uma feira? É uma coisa complexa, porque o volume que você tem que levar é absurdo. Sim. Depende do público, né? Eu vou fazer uma feira num colégio. Eu vou focar no público infanto-juvenil. Então, 99% do que vai para lá é para esse público. Eu vou fazer uma feira numa cidade, por exemplo, Orleans. Vamos fazer uma feira na Praça de Orleans. Eu vou atender a todo tipo de público. Então, eu preciso ter livros adultos, juvenis, infantis, preciso ter lançamentos, preciso ter barbadas, preciso ter bons preços, preciso ter um pouco de tudo. Então, eu já sou mais eclético na montagem dessa feira. O livro no Brasil é muito caro ainda ou não? Ou é história? Poxa, tem livro por 30, por 40, por 50, poxa. Eu acho que o lazer do Brasil é caro. Eu saí com as minhas filhas e com a minha esposa outro dia e o que nós gastamos numa noite para jantar e depois ir numa balada, eu tenho certeza que a gente poderia ter escolhido qualquer livro da minha loja para qualquer um dos 4 e nós teríamos gasto praticamente a mesma coisa. Então, o que eu digo, o livro ele te dá horas de prazer. Quando eu compro um livro e fico com ele, eu fico com ele durante 12, 15, 20 horas, ele me acompanha, né? E aquilo são 12 horas de prazer. Quando eu vou assistir a um filme no cinema, eu vou pagar aquele valor do ingresso e aquilo vai me dar 2 horas de prazer. Então eu faço essa relação. Depende do dia do filme e custa um livro. Depende do dia do filme e custa um livro. E tem uma coisa, vai muito em cima do que você gosta também, né? A prioridade. Por exemplo, se eu tenho afinidade por leitura, eu vou procurar a leitura. Se eu gosto mais do cinema, eu vou procurar o cinema. Mas a gente investe naquilo que a gente mais gosta. Sobre o preço do livro. Visitei a Argentina, tenho contato com pessoas do exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o preço do livro do Brasil, ele não é caro. Nós temos um problema que é um desnível de salarial muito grande entre o que ganha mais e o que ganha menos. E isso torna o livro mais caro para faixas mais baixas da população. Mas, como produto final, o nosso livro não é caro. Tá, e os youtubers? A febre do youtuber que tem... Que loucura. 16 anos e escreve um livro, uma biografia. Que loucura. É um exemplo do tecnológico vindo para o físico, né? Você pega essa gurizada aí, esses Lucas Neto, Felipe Neto e toda essa grande gama de youtubers que estão publicando livros, eles saíram do tecnológico, saíram da internet e vieram para o mundo físico, digital, né? e fazem um sucesso danado. E vendem muito mesmo, cara? Muito, demais. Só que tem uma vida muito curta. O quê? O livro do youtuber? O livro do youtuber. O youtuber é assim, ó, ele lança o livro, talvez em 6 meses ninguém mais queira aquele livro. É diferente do Dan Brown da vida, que você pode ter leitores dele o tempo inteiro. Então, ele tem aquele auge. Eu brinco muito dizendo que o youtuber é que nem o Flamengo, ou tu ama ou odeia, não tem meio termo. Então, tem crianças que passam e dizem, ai, que legal esse cara, e 5 minutos depois vem outra de outra, esse cara eu não suporto, não aguento mais ver. As crianças leem mesmo, cara? É impressionante, é impressionante. E a força que eles têm com crianças que ainda não sabem ler, isso está me preocupando muito. Porque tem aquela fase dos 3 porquinhos, da Branca de Neve, que os pequenininhos que estão começando a ler e estão aprendendo as letras passam, né? Os youtubers estão causando um fenômeno muito interessante, que eles estão tornando esse período de 3 porquinhos, Branca de Neve, muito curto. As crianças, mesmo não sabendo ler ainda direito, querem o livro do youtuber. Eu acho uma loucura isso, cara. É loucura. E como é que você faz uma criança aprender a gostar da leitura? Poxa, mostrando para ela que o livro é uma diversão. Primeiro pelo exemplo, porque crianças que têm pais que leem têm uma tendência muito grande a ler. Pois então, se meu pai e minha mãe não lê, né, cara? Numa família onde o pai está lendo, a mãe está lendo, a criança vê aquilo, ela pega seu livrinho e vai ler também. Então, o exemplo primeiro. Segundo, mostrar para a criança que a leitura é uma diversão. E tá junto com a criança, porque hoje a diversidade dos livros infantis, eu sei, mano, que tu tem
filho pequeno, você vai poder ele não acompanhar... Ele não lê ainda. Não, mas você vai acompanhar as várias fases em que ele vai pegar um livro de plástico e vai morder o livro, porque que é o livro do bebê, e depois aquele livro que monta, que encaixa a peça, aquele quebra-cabeça, aquele livro que tem som, aquele livro que tem movimento. Então, hoje a tecnologia, o livro teve que se modernizar. O livro de hoje não é o mesmo livro de 50 anos atrás. Então, existem livros para todas as idades e a gurizada vai transformando isso numa diversão. Eu acredito que com exemplo e com acesso à leitura, a criança consegue se tornar um bom leitor. O pai e a mãe têm que ler para a criança? Quanto mais ler, melhor. Aquela história de sentar do lado da cama e ler uma historinha antes de dormir? Pode ter certeza. Dizem os psicólogos que até mesmo quando na gestação, a voz da mãe falando pausadamente, contando uma história, que faz muito bem para a criança, para o feto. Eu acredito que isso continue depois e quanto mais ler, mais facilidade a criança se tornar leitor. Sabe-se uma coisa que você falou de contar história? Eu tenho uma teoria. Eu acho que nós estamos aqui no mundo para contarmos e ouvirmos histórias. Eu acho que essa é a única função do ser humano, de verdade. E eu acho que o livro não vai morrer, Maurício, porque todo mundo adora uma boa história. Não, perfeito. Quando a gente fala que o e-book ele tem seu espaço e cada vez mais, a gente tem que lembrar o seguinte, o Código da Vinci em e-book e o Código da Vinci físico, os dois são livros. Só que a plataforma é diferente. Um é no papel e o outro é digital. Eu vou ler a mesma coisa, né? É livro. Então, o livro mesmo nunca vai morrer. E eu concordo contigo, porque nas feiras que a gente trabalha, existem os contadores de história. E eu posso te dizer uma coisa, mano, não tem idade, tá? Uma boa história, você pode contar ela para pessoas de cabelo branco e essas pessoas vão escutar a história. Tá, existe, por exemplo, um número de páginas mínimas que eu tenho que ler por dia? Não. Tem assim uma teoria, não, se você ler 3 páginas por dia, 5 páginas tá bom? Não existe, isso é relativo. Tem pessoas que leem muito rapidamente, tem pessoas que degustam mais os seus livros. Em casa eu tenho esse exemplo, a minha esposa lê muito mais rapidamente que eu. Ela pega um livro, detona um livro rapidamente. Eu não, eu gosto de ler com mais... Às vezes eu volto, às vezes... Pois é. Às vezes, eu terminei de ler agora há pouco aquele Sapiens do Harari. E o Sapiens, existem livros que você tira uma informação que você quer repassar para os outros, né? O Sapiens, a cada página é uma informação nova que eu preciso decorar o livro. Porque tem coisas que não eu queria dizer... tem coisas que eu queria dizer para você, tem coisas que eu queria dizer para outro amigo, tem coisas que eu queria dizer para minha esposa, que estão ali de tanta coisa importante que eu achei que o livro traz. Então esse livro não pode ser lido rapidamente, ele tem que ser degustado. Mas, Maurício, tem alguns livros, cara, que eu não terminei. Também valem. Sabe assim, que eu li alguns capítulos e, não quis terminar, não gostei, até que tá bom. Sim, sabe? Mas vale em que sentido? Tipo assim, valeu como leitura? Como claro, leitura vale, né? Como leitura vale. Agora, são duas coisas. Ou a história não te agradou, ou a forma do autor contar a história não te agradou. Você não fez só isso com livros. Aposto que você não chegou ao final de muitos filmes também. Né? Teve filme que você começou a assistir, teve programa na TV que você mudou de canal. Então, quer dizer, isso é uma característica pessoal, né? Não quer dizer. Quer dizer que aquela história que estavam contando para você não te cativou. Os livros de biografia são muito famosos ainda? São. Eles têm muita saída? São. O livro de biografia, ele tem uma vida um pouco curta no que diz respeito a tempo entre os mais vendidos. Né? Por exemplo, a Rita Lee... Ele fica pouco tempo entre os mais vendidos? Rita Lee lançou um livro. Lista de mais vendidos. 6 meses depois já não está mais. 3 meses depois talvez não esteja mais. Vamos pegar um caso recente. Anitta. Tá? Teve o livro agora da Anitta. Esse é um livro que daqui a pouco já vai estar sendo vendido em saldo. Porque ele tem uma vida... o personagem está em evidência, depois ele cai. Uma informação, agora nós vamos ter a Feira do Livro no mês de agosto em Jaraguá do Sul. Ney Matogrosso vai estar na Feira do Livro de Jaraguá do Sul. Livro dele? E ele tem um livro, Vira-Lata de Raça é o título do livro, a gente está comercializando ele desde o final do ano passado, e ele vai estar lá autografando o livro dele. Então, quer dizer, tem os momentos de pico dos autores, mas, Silvio Santos é um long seller. Né? O Samuel Klein das Casas Bahia é um long seller. Então, tem pessoas, vez por outra chega alguém perguntando se não tem o livro dessas grandes figuras, né? Porque sempre alguém está perguntando por eles. Bom, se alguém quiser comprar livro, faz o quê? Entre em contato com a Unilivros ou procure a sua melhor livraria. Unilivros tem no Instagram? Tem. Qual é? Unilivros? Unilivros. Facinho, Facebook, é só chamar Unilivros Unesc e a gente está... Tá, vamos lá.
3 livros, então, para quem está em casa, para se surpreender. Vamos lá. Deixa 3. Primeiro deles, Sapiens, do Ari. Ele é um professor universitário israelense que escreveu sobre a humanidade, né, como um Homo sapiens surgiu e como ele está até hoje. Muito interessante. Segundo, para quem gosta de ficção científica, John Scalzi, A Guerra do Velho. Aos 75 anos de idade, você se alista no exército e vai combater seres de outro planeta. Ficção científica de qualidade, primeiro mundo. E terceiro, biografia. Acho que ninguém vai dizer que não gosta da Rita Lee, cara. O livro da Rita Lee é muito legal. Se puder ler o livro, leia, porque Rita Lee tem uma vida... sabe aquele personagem que não tem rejeição? É a Rita Lee. Já ouviu alguém falar? Você pode até dizer assim, eu não ouço muito, mas eu detesto Rita Lee. Não existe. Não existe. Então, Rita Lee é biografia, vale a pena ler. Vale a pena essa entrevista. Muito obrigado, meu bruxo. Obrigado. Que prazer lhe receber. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. E não esqueça de uma coisa, lendo ou não lendo o livro, somos todos humanos.